Olha só quem tá de volta! A nossa websérie sobre marketing de influência está chegando no 4º episódio. E se o algoritmo do seu navegador ou da sua rede social te trouxe até aqui, é melhor você não fechar esse vídeo, porque é exatamente esse o tema de hoje: algoritmos e plataformas. A nossa conversa de hoje está tão especial que vamos dividir em 2 blocos. Primeiro, eu, Debasso, vou bater um papo muito legal com a Ana Lima, que é consultora, assessora de marketing e comunicação. Sim, ela mesmo, que fica pegando no nosso pé para a gente fazer conteúdo de qualidade. Também está aqui o Gabriel Lima, que é um dos fundadores da M-Field. E eu tenho certeza que você já deu de cara com um meme criado por esse gênio. Davi Moraes é cofundador da página de humor Saquinho de Lixo. O que você estava fazendo quando você tinha uns 20 e poucos anos? Bom, o Riezer é um dos maiores especialistas em algoritmo do Brasil e ele veio aqui para bater um papo com a gente. Olha só, espírito jornalístico na veia, hein? Para saber como as coisas funcionam, nada melhor do que ir direto na fonte, né? Pois bem, a Rafaela Araújo, gerente do Instagram, também tá por aqui. E a primeira parte é sobre estratégia. Como que a gente não fica refém dos números? Vou começar isso com um exemplo. Quando eu saio e as pessoas geralmente me pedem foto, é normal isso acontecer depois que você começa a se posicionar nas redes sociais. Aí uma vez uma pessoa chegou e perguntou, me pediu para tirar uma foto, estava almoçando. Aí, claro, vamos tirar. Tirei a foto com a pessoa, fiz uma pergunta para ela, comecei a conversar com ela normalmente. E ela pegou e falou, nossa, você é igual você é nas redes sociais. E aí as pessoas têm esse péssimo hábito de acharem que as coisas são diferentes quando está dentro das redes sociais e fora. Na verdade, quando você tem identidade, você simplesmente é a mesma pessoa nos 2 lugares, né? Tanto no digital quanto no físico. Mas como não ficar refém, sendo que as pessoas elas querem cada vez mais criar mais conteúdos que tem mais like, mais engajamento, mais compartilhamento, sabendo qual é o seu objetivo final. Seu objetivo final é ganhar dinheiro ou é alimentar seu ego? Ana, a gente estava conversando aqui mais cedo que algoritmo é reflexo de comportamento humano. É reflexo de comportamento humano, mas também dá pra gente estruturar. Não, eu sempre falo isso, né, Dé? Que o algoritmo é o reflexo do comportamento humano, porque as pessoas ficam loucas. Ai, qual é o segredo do algoritmo? Cara, se você entende sua audiência, como ele falou agora, você consegue fazer com que o algoritmo trabalhe ao seu favor. Então, o algoritmo não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. É legal você entender como funciona cada plataforma, tem o seu. Eu preciso saber como eu vou fazer para aumentar o meu alcance aqui, engajar com a galera no 2º passo, converter no 3º passo. Então, não dá para eu colocar só conteúdos de grande alcance se eu preciso converter. Algoritmo, crescimento, conversão, são palavrinhas mágicas que não saem da cabeça de quem cria conteúdo. E dentro das redes sociais, que são as grandes empresas, tem muita gente competente trabalhando duro. É o caso da Rafaela Araújo, gerente do Instagram. O algoritmo nada mais é do que um ranking baseado em predictions, previsões de futuro. Em 2010, quando o Instagram foi lançado, o ranking, ou seja, como você via os conteúdos no seu feed, eram todos baseados em ordem cronológica. O que aconteceu? Depois de um tempo, a gente percebeu que 70% do que era postado, as pessoas não consumiam, porque no final as pessoas só têm 24 horas no dia, né? Então, a gente começou a mudar e baseou o algoritmo no base de interesses e afinidade. Esse algoritmo, ele lê mais de 500 sinais, ou seja, se você dá like no vídeo, se você salva um conteúdo, se você compartilha, se você encaminha para os seus amigos, se você viu mais de uma vez, são 500 sinais. Em cima disso, ele faz previsões do que você vai ter mais afinidade e interesse para gostar ou não. Eu acho que o mais importante aqui para o criador é entender o que a minha comunidade está interessada de ouvir de mim, o que eu tenho de mais valioso para compartilhar. E ficar atento a essas métricas, né? Quais são os sinais que a comunidade está dando? Para quais conteúdos? A gente está sempre, todo mundo, todos nós, tentando desvendar o algoritmo. E tem algumas pessoas assim que acabam colocando regras, várias regras, sei lá, tipo, só faça uma postagem por dia, porque senão não vai ser entregue para os seus seguidores. E não é bem assim, depende muito do perfil do seu seguidor.
Por exemplo, no Saquinho a gente posta 5, 6 memes por dia e, tipo, funciona super bem. Então, eu acho que uma... Porque é meme também, né? Porque é meme também. O meme tem vai isso. muito bem em quantidade. Aí é isso. Uma coisa que eu penso muito sobre essas regras que criam e acaba virando senso comum é que você tem que entender qual é o seu conteúdo e quem é o seu público, porque não vai ser igual para todo mundo, né? Tem um lado, e aí falando um pouquinho de saquinho de lixo, um pouquinho de meme, que é a construção de comunidade, né? Eu acho que isso faz você não virar refém. Eu acho que faz isso você não virar refém do algoritmo. O saquinho de lixo, por exemplo, ele tem uma construção de uma comunidade que está sedenta por conteúdo, está esperando o conteúdo. Te desafio, por exemplo, a pensar uma pessoa que faz crossfit, que nunca tentou te convencer a fazer crossfit também. Maravilhoso. É verdade. A melhor frase do bagulho. E isso é construção de comunidade. Eu te desafio você, se você usa Android, te desafio alguém que usa Apple que nunca tentou te levar para usar um iPhone. Essa é uma estratégia excelente, que assim, quando a gente não entende muito uma coisa, a gente se volta contra ela. Exato. Né? Mas aí, mais fácil, às vezes você só ir na onda. Né? Faz algum sentido, Ezra? Tipo, joga o jogo que está sendo proposto, né? Como é que faz esse jogo? Quando você entra num jogo de futebol, quem manda é o juiz e ponto final. Não tem muito que você possa fazer. Ah, foi falta, não foi, cartão amarelo para ele, cartão vermelho. Não existe isso. Ou você aceita, ou você não joga. É bem simples assim, é que nem nos jogos de interclasse. Ou você, aceita como tem que ser, ou você não joga. Então, a plataforma, e ela te deixa claro isso quando eles surgem com uma nova ferramenta, ou tiram uma ferramenta, ou dão prioridade para algo, eles estão te mostrando não só com as ferramentas, mas sim, cara, quantos milhões de reais são investidos quando eles colocam uma nova ferramenta? A galera faz um conteúdo que é um conteúdo muito... que vai no flow, mas que bombou em algum momento. Como é que mantém isso? Chegou o Reels e teve um alvoroço sobre isso, um overreaction, né? Tipo, o Instagram vai virar o TikTok agora. E não é bem assim. O Reels é um formato de conteúdo, que é o short video, que o TikTok veio antes. E a gente consome short video no próprio Instagram faz anos. Existem páginas, existem perfis que já estão em outro patamar, que estão ditando o ritmo, que estão ditando os memes. E tem muitas outras que começam a surfar a onda e replicar. Sim. E réplica, que também funciona, é uma outra estratégia. Só que talvez não funcione para a construção de comunidade, que eu sempre gostei de abordar aqui. Então, quando ele fala de como manter o sucesso, eu já acho que já está em outro patamar de como que eu dito o ritmo da coisa que vai acontecer ali. Conta pra gente como é que é viver no futuro, porque a sensação que a gente tem é que vocês vão lá no futuro e voltam aqui para ajudar a gente. Assim, o que vai acontecer daqui a pouco? Qual é a tendência? O que vai acontecer? Para o que nós precisamos estar preparados? Como a pessoa vai começar e como ela vai se preparar para quando acontecer as coisas? Não tem como. Ela só vai se preparar quando ela passar por isso. Eu ensinava a minha audiência que você não tinha que ligar para números. Eu ensinava isso para eles. As minhas lives batiam 16, 17 mil pessoas. Quando eu fiz a primeira live que bateu 3, eu não consegui fazer a live. Então, eu paralisei, eu não sabia o que fazer. Então, é muito complicado você falar para a pessoa, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E como gerar conteúdo e adquirir esse feeling? Só tem como adquirir isso consumindo conteúdo. É consumindo conteúdo e testando coisas diferentes, porque é só assim que vai acontecer. Tenta passar por isso o mais rápido possível, porque se você, cada vez mais que você demorar para passar, você vai sofrer com mais pessoas. Eu deixei para fazer minha primeira live com mais de 100 mil pessoas. Sofri com mais de 100 mil pessoas me acompanhando. E a minha primeira live com quase 16, 17 mil. Poderia ter sofrido antes, poderia ter feito antes, com menos pessoas. A live, a energia cai, o Wi-Fi desliga, a softbox cai, tudo acontece de errado. Mas se tivesse acontecido com uma quantidade menor de pessoas, teria sido menos frustrante. Eu acho que cada vez mais a gente tem se esforçado enquanto plataforma para transformar o Instagram um lugar seguro para os criadores, dando ferramentas para que eles tenham, enfim, saúde mental e consigam trabalhar bem, para que esse espaço seja um espaço seguro para eles. Inclusive, quando a gente comete erros, cometendo um erro sempre tentando proteger a comunidade muito mais que qualquer coisa. E eu acho que, muito em breve, talvez a gente possa falar de monetização, novas formas de monetização, mas vou deixar o teaser para vocês ficarem ligados no @Instagram e @Creators, e virem tudo que tá vindo por aí. Pois é, esse papo tá tão legal que a gente vai precisar de 2 partes para concluir todas as ideias. O Riezer falou sobre jogo de futebol, né? Pois é, a placa subiu e vai ter substituição aqui na nossa websérie. O Riezer e o Davi dão lugar para um dos casais mais influentes da internet.
Os nossos convidados adoram explorar São Paulo. Certamente você já trombou com uma das dicas legais da página Turistando em São Paulo. Eu mesma já fui influenciada, já fui a vários lugares por culpa deles, viu? Eles são os nossos guias digitais, Edu e Carol. Bom, Edu, conta pra gente. Todo mundo fala em você ter um pé em todas as redes sociais. Tá fácil criar conteúdo para esse tanto de plataforma? É super fácil, né? Tá em todas as plataformas, ter que criar, ter que saber o algoritmo e saber como que as pessoas consomem aquele conteúdo dentro daquela rede social, porque é totalmente diferente. Mesmo tendo Reels, tendo TikTok, sendo parecidos, mas é totalmente diferente, são outros públicos. YouTube, então, nem se fala, Instagram, meu Deus do céu. A gente não tem que ver a presença na multiplataforma focada só em publi. E sim, o que aquela plataforma ela pode te trazer. Facebook, para quem não sabe, ele monetiza bem. YouTube também tem um AdSense, dá para usar afiliados, enfim, mas dá para usar várias maneiras de monetização. Mas se você conseguir criar essa estrutura onde você consegue monetizar em várias plataformas, não ficar desesperado pela publi, né? E focar mais no seu conteúdo, principalmente na conversão, você vai para esse outro patamar. Tá rolando muito essa coisa da gente empreender no universo digital? Influenciadores estão virando empreendedores? Porque quando você larga um trabalho fixo, CLT, para se dedicar a isso, tem um risco, mas é uma forma de empreender, né? Eu, inclusive, queria encorajar as pessoas a fazerem mais isso. Eu vou fazer o papel agora do advogado-diabo, mas falta muito profissionalismo, falta demais. E profissionalismo não é nem quando a pessoa é agenciada. Às vezes a pessoa é agenciada, mas mesmo assim, essas pessoas têm que ter responsabilidade mesmo assim. Não é porque você está agenciada que você não tem mais responsabilidade. A entrega continua sendo sua. As marcas que estão trabalhando com você, elas não estão te fazendo um favor, elas estão te pagando. Ganhar dinheiro dá trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quem trabalha muito também não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, você tem que pensar também que como que você consegue escalar isso para que você consiga trabalhar não cada vez mais para ter mais dinheiro, mas trabalhar a mesma quantidade de horas que você trabalha e ganhando mais dinheiro. E como você faz isso? Profissionalizando e melhorando seu conteúdo cada vez mais. Pensa no seguinte, como criar conteúdo sobre turismo no momento em que o turismo não existe? Pois é, nos picos da pandemia, a Carol e o Edu tiveram que pensar numa solução criativa e rápida, porque grande massa do público estava isolado dentro de casa. Oportunidade à vista. É que a gente teve que buscar uma alternativa na época de pandemia. Como que a pessoa ia turistar, sendo que não pode turistar, né? Como é que vai fazer? E essa foi uma vertente que nós achamos, que é o turismo de isolamento. E assim, foi um boom, acho que em todas as redes sociais, todo mundo viu, todo mundo comenta, acompanhou também, e foi um momento que a gente adotou algumas estratégias, entendemos também o algoritmo de algumas redes sociais, por exemplo, do YouTube, que a gente estava aí patinando, mas vamos postar lá, vamos ver, mas posta de qualquer jeito. Postava de vez em quando, né? A gente não tinha uma frequência, a gente não planejava, a gente fazia alguma coisa para o Instagram e a gente replicava para o YouTube. E não era assim, né? A mesma coisa Facebook também. Então, a gente começou a estudar um pouquinho, planejar o que a gente ia postar em cada rede. E aí, nesse momento, também veio essa ideia do turismo de isolamento para a gente poder meio que entreter as pessoas, fazer as pessoas acompanhar a gente também, né? Nesse meio que, às vezes, até a gente nem aparecia tanto antes nos stories, não mostrava tanto, e a gente começou a mostrar muito mais, porque era aquilo que as pessoas queriam ver, né? Porque a gente focou bem mais, sim, muito, e a gente focou bem no infotenimento, que é informação com entretenimento. Então, isso, eu acho que esse é o futuro, vamos colocar dessa forma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda tem muita gente errando, mas não errando no sentido de que, isso é errado, não faça isso. É mais no sentido de que dá pra gente aprender com esse erro. Ainda tem muita gente errando em replicar o mesmo conteúdo para todas as plataformas? Sim, eu faço isso. Obviamente que pode existir estratégias do mesmo conteúdo, você conseguir, e aí talvez que é a virada aí da chave aí, de uma mesma oportunidade de conteúdo, você conseguir produzir alguns conteúdos diferentes para as plataformas. É basicamente estratégia, é basicamente planejamento, e é basicamente foco, é basicamente tempo. Então, é uma junção de coisas que faz dar certo, né? Cada rede social que a gente tem é um público. Então, às vezes, a gente mostra a mesma viagem no Instagram e depois no YouTube e a gente percebe que as pessoas elas reparam em coisas diferentes, às vezes elogiam alguma coisa, fala que faltou alguma coisa que a gente não falou, né? Porque são públicos diferentes, que eles estão consumindo ali o mesmo conteúdo, a mesma viagem, enfim, mesma coisa que a gente está trazendo, mas de formas diferentes, com detalhes diferentes, formatos diferentes, né? A gente vê que o nosso público de YouTube, ele quer muitos detalhes.
Todos Ele quer os que a detalhes gente, possíveis. se a gente deixa de mostrar alguma coisinha, assim, a gente tá numa hospedagem, a gente não vai atrás do sofá mostrar o que tem, mas vocês não mostraram isso dessa vez, sabe? Então, O que tem naquela porta que vocês não abriram? Então é muito assim, é muito curioso. O Instagram, a gente percebe que as pessoas, elas querem, né, ver a gente lá, elas querem saber da nossa experiência, mas de uma forma mais resumida. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma chefe nossa que a gente fazia a receita do bolo numa plataforma e a cobertura na outra, porque o público já estava interessado ali naquela receita, então, tipo, ele já tinha consumido, se ele consumiu X% daquele vídeo, ele ia lá para outra plataforma se aprofundar mais nos outros conteúdos. Então, é entender como usar isso de maneira complementar sem ser repetitivo. E aí eu queria saber o quanto desse planejamento de conteúdo ele vai do nicho e das escolhas de vocês e o quanto ele é pautado no que é algoritmo, no que vocês sabem que vai render, sabe? Como é que é feita essa... Existe esse pensamento e como é que ele é feito? O nosso foco são as hospedagens diferentonas. Então, assim, a gente busca algo que seja uau mesmo, que seja diferente, mas a gente percebe também que quando a gente posta isso, dá muitos likes, muitos comentários, mas também vem as pessoas reclamando, falando, mas é muito caro, mas não dá pra mim, mas que absurdo, E não sei o quê. tiramos a razão delas. Mas a gente tenta sempre ser a gente posta um pouquinho de tudo. Meio termo. Um meio termo. Então a gente vem nessas hospedagens diferentes e a gente sabe que é um pouquinho mais caro e a gente posta porque é legal, as pessoas querem ver isso. Também a gente busca hospedagens mais simples, às vezes do dia a dia, que as pessoas também querem saber das nossas opiniões. E a gente posta muita coisa gratuita também. Isso a gente sempre postou desde o começo. Como a gente pensa no conteúdo para várias plataformas sem se desesperar, sem doer tanto essa coisa de, meu Deus, eu vou ter que pensar igual, não dá para pensar, não dá para fazer lista com 20 eventos, assim. Como fez isso de uma forma menos dolorida? Basicamente é planejamento, né? É muito tranquilo, tem muita informação disponível na internet, mas basicamente de um conteúdo com planejamento você consegue fazer um conteúdo multiplataformas, né? Você só vai saber isso também, você só vai saber se vai dar certo no skin in the game, né? Você fazendo. Eles erraram, eles acertaram, eles não sabiam qual era a forma certa. Talvez eles não saibam a forma certa que vai ser hoje, mas eles estão ali, eles estão com o jogo, eles estão botando a cara, eles estão dando a cara. Veio a pandemia, eles pensaram no conteúdo diferente, foram lá e fizeram. Então, tem que fazer. Provavelmente, os conteúdos de um ano atrás, hoje, eles acham totalmente ultrapassado o que eles façam hoje. Eu acho que, no geral, todo mundo evolui com a prática. Então, não adianta. A gente vai errar em alguns posts. A gente vai, às vezes, postar um negócio e falar assim, nossa, era um conteúdo tão legal que eu podia ter trazido e eu não trouxe da forma que eu queria. Né? Então, eu acho que é isso. É a prática mesmo e você vai evoluindo. É o feito melhor que perfeito, né? Então, assim, é fazer. Eu gosto demais dessa frase. Ana, por último, para a gente ir embora, qual o maior aprendizado que tu teve nos últimos anos sobre plataformas e algoritmos e que dá pra gente levar aí pra vida? Ganhar dinheiro na internet não é simples, mas você não precisa ser gigante para ganhar dinheiro na internet. Existem milhões de maneiras, a gente não precisa ficar esperando a super, ultra, mega blaster publi. A gente pode usar a plataforma de diferentes maneiras também. Como eu já falei, dá para monetizar de várias formas. Mas não é simples. Cara, tem que se divertir também, porque senão você não vai aguentar por muito tempo. Se você não faz uma coisa bacana, você não vai aguentar por muito tempo. Você vai se estressar, você vai parar, vai ter que tomar muito mais remedinho. Vai pirar, entendeu? Olha, uma lição importante que ficou hoje. Nada é estático. A rede social, ela não é estática, ela não é linear, ela não é uma coisa fixa, não há verdade absoluta e é um grande lugar de teste. Use as suas redes sociais, use a sua produção de conteúdo como um laboratório de teste, entendeu? Então estude, pratique, faça, antes feito do que perfeito e saiba que você não tá sozinho, tá? Tem um monte de gente aí te acompanhando, no mínimo a tua família vai garantir o like. A gente também, marca a gente, chama a gente que a gente te dá um apoio moral, beleza? Até a próxima! Não adianta nada você ter muito seguidor, mas o seu conteúdo ele não agregar, sabe? Ter um conteúdo de verdade. E isso acaba aproximando mais o seu público de você. Agora, para você ser um produtor de conteúdo é mais diferente, sabe? Porque você pode influenciar as pessoas, mas você realmente agregar esse conteúdo para ela é diferente. Então, para você ter sucesso, acho que você tem que passar a verdade, você tem que ser real, para cada vez mais você se aproximar do seu público. Esse foi o 4º episódio da websérie sobre marketing de influência, uma parceria entre Mfield e Caras Creator. E relaxa que a nossa temporada não acabou não, tem muito mais conteúdo vindo por aí. Até a próxima!